quando a gente muda o sistema de coordenadas, né? A gente fez um problema, né, que é do movimento circular, né, e para a gente ter ideia de como as equações se modificam, né? E como elas se tornam, né, assim, não muito simples, né, de lidar, porque sempre que você fizer uma mudança de sistema de coordenadas, você tem que ficar mudando a forma, né, de escrever as equações, né? Ou seja, você não conserva uma única forma, né, das equações, né? Então isso dá bastante trabalho, né? E como tem problemas com simetria, né, com vínculos e tudo, a gente sempre precisa fazer essas mudanças em sistemas de coordenadas. Então, para resolver isso, né, uma, uma alternativa, né, é a formulação lagrangiana. Existe pelo menos mais uma alternativa, né, que é a formulação hamiltoniana, né, mas nós não vai ser o nosso foco, né? Embora, né, para você estudar a formulação hamiltoniana, né, precisa estudar antes a formulação lagrangiana, né, porque a gente alcança as equações de Hamilton, né, por meio de uma transformada, né, da lagrangiana, né? Então não tem como escapar, a gente tem que estudar essa lagrangiana, né? Então, esse foi mais ou menos o que a gente fez na semana passada, certo? Então eu vou pegar aqui a minha nota, certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela, né? Pronto, estão vendo aí a tela? O que é que é a nota de aula, estão vendo? Oi, oi. Sim, estou vendo. Sim. Dá para ver, dá para ver. Pronto. Dá para ver, professor. Pronto, então, tudo aqui, né? Nós vamos na aula 2, certo? Nós vamos na aula 2, certo? A gente continua falando aqui das noções, né? A gente está nessas primeiras noções, certo? E dentro dessas primeiras noções aqui, né? Tem um princípio, né? Uma primeira vez que a gente vai ver um princípio, né? Que é esse princípio de Fermat, certo? Que está aqui, né? Então, o problema, né, que a gente tem, né, no que a gente vai chamar de cálculo variacional, né, ou cálculo das variações, né, é um problema semelhante ao que a gente estuda no cálculo diferencial, né, onde a gente quer encontrar um mínimo, né, ou máximo, né. Só que lá no cálculo diferencial a gente procura esse mínimo ou máximo para uma função, né. Aqui a gente vai procurar para uma quantidade, né, que está expressa em termos de uma integral, certo? Lembrando, né, que na aula passada, né, a gente já falou um pouco sobre isso, né, de como vai ser expressa, né, a quantidade, né? Então hoje nós vamos realmente escrever, né, isso. E para escrever nós vamos usar dois probleminhas, né, que aliás nós vamos retornar esses problemas lá na frente, né? Para resolver, né? Então nós vamos só fazer a formulação, né? Em seguida a gente vai desenvolver um pouco mais Deixa eu retomar aqui, então. Deixa eu botar aqui. Estão vendo aí direitinho? Ouvindo? Tá de boa. Tá? Pronto.
Então, deixa eu voltar aqui, né? Rapidinho aqui no princípio de Fermat. Qualquer coisa aí vocês avisam no WhatsApp, né? Uhum. Eu já avisei. Opa, negado. Chamando o povo de volta aqui. Pronto. Então é o seguinte, né? Então, para falar do princípio de Fermat, né, que é um princípio também importante, né, para a gente perceber que o princípio variacional, certo? O problema que a gente coloca no princípio de Fermat é um problema semelhante ao que a gente tinha nesse aqui, né, de determinar a distância, aliás, a trajetória, né, entre dois pontos que têm a menor distância. Tá? Então, a gente pode pensar que, no caso do princípio de Fermat, né, a gente pode pensar como sendo aqui uma fonte de luz, né? Então, eu vou ter uma luz que se desloca do ponto 1 ao ponto 2, certo? E a pergunta aqui é a seguinte, né? Qual é a trajetória que a luz vai seguir? Tá? Então, a trajetória que a luz vai seguir, né, isso tem algumas nuances, né, para a gente tratar. Certo? Primeiro, é que a gente precisa pensar aqui no índice de refração do meio, né, que a gente define, né, como a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Tá? E a gente tem algumas situações. Né? Uma situação é quando esse índice de refração aqui é constante, certo? Nós sabemos a solução disso. Se o índice de refração é constante, aliás, é constante isso mesmo. A luz, né, se desloca do ponto 1 até o ponto 2, seguindo uma trajetória retilínea. Tá? Mas tem algumas questões que a gente pode colocar, né? Que é, por exemplo, né? E se esse índice de refração não for uma coisa constante, né? Qual vai ser a trajetória? Tá? Se entre o ponto 1 e o ponto 2 eu tiver algum objeto, né? Por exemplo, eu coloco uma lente aqui, sei lá, vou botar uma lente assim, né? Tá? Como é que a luz vai se deslocar aqui do ponto 1 ao ponto 2, né? Ela vai realmente ou não? Como é que é, né? Então, se eu tiver uma lente assim, é uma coisa, né? Certo? Aqui, né, ela vai divergir, né? Se eu tiver uma lente assim, né, então o comportamento é outro, tá? Se eu tiver um espelho, né? Por exemplo, um espelho plano, eu posso pensar nisso aqui, né? Então a luz atinge o espelho, reflete, né? Então ela vai do ponto 1 ao ponto 2, né? Passando por essa reflexão aqui no espelho, né? Então tem algumas situações, né, que a gente pode se perguntar, né, o que é que vai acontecer, né, com a trajetória da luz para ela ir desse ponto 1 até o ponto 2, certo? Então a pergunta que a gente tem, né, aqui de início é essa, né? Qual é a trajetória que a luz vai seguir, tá? Estão ouvindo aí? Oi? Estamos sim, professor. Tá tranquilo, tá Ouvi. tranquilo. Eu vou ter que ficar testando aqui de vez em quando para ver se ninguém dormiu. Então, Fermat, né, já encontrou a solução para isso daí, né? E a solução é muito simples, né? A solução é dizer o seguinte: aqui a resposta é, né? A luz segue a trajetória, né, tal que o tempo, né, de deslocamento entre os dois pontos é o mínimo. Né? Então a trajetória vai ser determinada, né, por, por uma imposição sobre o tempo, né, de que ele seja uma quantidade mínima, sabe? Então isso aqui é o que a gente chama de princípio de Fermat, tá? E o princípio de Fermat, ele tem uma importância, né, grande dentro da ótica, porque a partir dele a gente deduz a lei da refração, né, se eu tiver aqui dois meios, né,
a gente deduz a lei da refração e deduz a lei da reflexão a partir do princípio de Fermat. Certo? Então, isso aqui é a ótica geométrica. Certo? Então, toda a ótica geométrica está contida aqui, né? No princípio de Fermat. Tá? Então, nós vamos pensar nessa figurinha aqui, né? Como sendo aqui, né? A luz está partindo desse ponto 1 e ela vai chegar ao ponto 2, né? E a pergunta é essa, né? Qual é a trajetória que ela vai seguir, tá? Então, vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que a gente tem nesse meio, né? Um índice de refração N, tá? Que por definição é C sobre V, né? E nós vamos pensar naquela curva lá, na trajetória, como uma segmentação, né? Aqui eu vou dividir a curva, né, em vários elementos de comprimento ds, certo? E a ideia aqui é a seguinte: se eu souber qual é o tempo que a luz leva para percorrer uma distância infinitesimal, ds, né? Eu vou chamar esse tempo aqui de dt. Então, se eu souber esse tempo, basta eu somar esse dt com mais esse, né? Sair somando ao longo de toda a trajetória e eu vou ter o tempo total. Tá? Então, seguindo essa ideia aí, né? Como é que a gente escreve o ds? Aqui, né? O ds, a gente vai... Aliás, o dt, né? O dt nós vamos escrever da seguinte forma. Vamos tomar a velocidade da luz no meio, né? Que por definição é ds dt. Certo? E vamos escrever o dt como ds sobre v. Né? E esse v, né, a partir do índice de refração, né, que o índice de refração é c, né, sobre v, então a partir daqui a gente pode escrever v como sendo c sobre n, né? Então substitui, né, por esse v bem aqui. Certo? E a gente escreve então dt como sendo n ds sobre c. Tá? E aí o que é que nós temos, né, agora? Nós temos o dt, né? E se eu quero o tempo total, né, basta eu somar esses dt's ao longo de toda aquela trajetória, né? Lembrando que o dt é o tempo para percorrer uma distância infinitesimal ds, né? Então eu saio somando esse dt desde o ponto 1 até o ponto 2, né? E com isso eu vou ter o tempo total, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? Soma os dt's, né, que está escrito agora dessa forma, né, como sendo n ds sobre c. Aí esse c, né, a velocidade da luz no vácuo, é uma constante universal, né, da natureza. Então a gente coloca aqui fora da integral, né, é constante, e vamos deixar o n aqui dentro, certo? Por quê? Vamos deixar o n aqui, né? Se a gente pensar naquele caso simples de que o n é uma constante, né, o que é que vai acontecer para o n constante? Nós vamos escrever isso aqui dessa forma. N, né, saindo da integral, ó, sobre C, integral do ponto 1 até o ponto 2, de ds, certo? Ora, mas quem é o ds? Né? ds nós já escrevemos, né? ds, a gente já viu que eu posso escrever da seguinte forma. Raiz de 1 mais y' ao quadrado, né? dx, certo? E esse problema aqui, ó, qual é o problema? É o problema anterior, né? A menos dessa constante aqui multiplicativa, né? Essa integral aqui é a mesma que a gente tinha quando a gente queria determinar a menor distância entre os dois pontos, né? A trajetória que dá a menor distância, certo? Então, aqui a gente vai recair no caso anterior, né? E que se o meio for homogêneo, né? Que é o caso onde esse n é constante, certo? Isso vai conduzir a uma reta, né? Então, nesse caso, a luz se desloca de um ponto a outro seguindo uma linha reta, né? Que é a ótica geométrica, tá?
Mas aí, então, não vamos, esse caso aqui, vamos deixar, né? Vamos pensar no caso em que o n é variável, né? Então, vamos escrever ele assim, certo? Como sendo uma função, né, dessas duas coordenadas, x e y, certo? Então, nesse caso, né, como ele é variável, eu não posso tirar da integral, certo? Eu vou deixar dentro da integral e vou explicitar aqui que ele é uma função de x e y, tá? Aí eu estou substituindo o ds, né? Esse ds é o que a gente escreveu anteriormente, né? Substituindo aqui, né? E a integral toma essa forma, tá? Então, o que é isso aqui? Né? Esse é o tempo total, né? Que a luz demora para ir do ponto 1 até o ponto 2 por uma trajetória, né? Uma trajetória y, né? Y de x, né? A luz vai do ponto 1 até o ponto 2, tá? Mas o princípio de Fermat diz o seguinte, né? Que a trajetória correta que a luz vai seguir é aquela tal que o tempo é o mínimo, né? Ora, mas o tempo é essa integral aqui, ó, tá? Então, o que é que a gente quer? A gente quer minimizar, né? Essa integral bem aqui, ó, tá? Então, o problema que a gente tem, de novo, né, no final das contas, é minimizar essa integral, né? Da mesma forma que no problema da menor distância entre dois pontos, a gente queria minimizar essa integral aqui, ó. Tá? Então, a gente quer encontrar mínimos, né? Só que não é um mínimo como a gente faz lá no cálculo diferencial, né? Porque lá no cálculo diferencial, a ideia é que a gente tem uma função, né, f, certo? E essa função ela pode ter máximos, mínimos, né? E para encontrar esses máximos e mínimos, né, a técnica que a gente usa lá é derivar essa função e igualar a zero, né? Por quê? Né, vamos imaginar aqui essas três situações, né? Aqui eu tenho uma função, né? Se eu derivar essa função aqui e igualar a zero, observe que bem aqui nesse ponto, a derivada é a inclinação da reta tangente, né? Então, bem aqui nesse ponto, a inclinação é zero. Certo? Então, no ponto x0, a inclinação é zero, né? Então, na primeira derivada, eu consigo encontrar esse ponto. Aqui, olha. Aqui também, olha. Aqui é o máximo, né, no ponto x0, mas a derivada é zero. Né? E aqui, nesse caso, eu tenho aqui, né, uma espécie de platô, né? E aqui eu tenho, né, a derivada igual a zero. Tá? Com isso, a gente tem três casos, certo? Em que eu derivo a função f, né, igual a zero, certo? E eu tenho três casos onde eu encontro esse ponto x0, né, que anula a primeira derivada, tá? E esses três casos são diferentes, né? Ele pode ser aqui um mínimo, pode ser aqui um máximo, e aqui nós vamos seguir a nomenclatura do Taylor, né? Nós vamos dizer que ele não é nenhum dos dois, certo? Nenhum dos dois. Tá? Por quê? Né? Todos os três têm derivada de primeira ordem nula, certo? Então, aqui lá no cálculo a gente faz algumas, né, ou a gente estuda o sinal, né, da derivada, ou faz um teste da derivada de segunda ordem. Aqui nós vamos fazer o seguinte, né, quando a gente fizer uma derivada da função igual a zero, certo? Num ponto, né, e a gente não souber, né, qual das três situações a gente tem aqui, a gente não sabe se é mínimo, máximo, ou se não é nenhum dos dois casos, a gente vai dizer que esse ponto x0 é um ponto estacionário da função, certo? De forma que ele é estacionário, porque, né? Se eu tomar aqui uma variação em torno do x0, tá? Vou tomar aqui o x0, né? Então, vou exagerar aqui, né? Se eu deslocar para um ponto bem aqui, ó, x, na vizinhança do x0, certo? Onde esse deslocamento aqui é infinitesimal, a função não sofreu variação no valor,
né, ou de forma aproximada, né, ou não sofre variação. Aqui é a mesma coisa, né, se eu me deslocar infinitesimalmente em torno desse ponto, x0, eu não altero o valor da função, e aqui também, né, aqui dá para perceber bem, né, porque se eu estou num platô, né, tudo reto aqui, né, se eu andar de um lado para o outro, a função não vai sofrer variação nenhuma, certo? Então é nesse sentido que a gente diz que o x0 é um ponto estacionário da função, certo? Então o ponto estacionário ele pode ser máximo, mínimo ou nenhum dos dois casos, certo? O que é que ele faz, né? O x0. Se eu variar em torno desse ponto x0, a função permanece constante, tá? Então isso aqui é o caso lá do cálculo diferencial. No nosso caso, a gente está tratando com as quantidades que são escritas assim, ó, em termos de integrais, né? Mas, da mesma forma, né, o que a gente vai fazer, né, aqui vocês já viram que a gente está procurando um mínimo, né? Certo? Então, aqui nós vamos dizer o seguinte, né, que a integral é estacionária, certo? Nós vamos usar a mesma nomenclatura, a integral é estacionária, certo? Mas qual é o sentido em que a integral é estacionária? Ela é estacionária no seguinte sentido. Vamos tomar aqui, ó, o ponto 1, ponto 2, certo? E vamos supor o seguinte, que essa trajetória aqui é a trajetória correta. Ó. Quando a luz se desloca do ponto 1 ao ponto 2, essa é a trajetória correta. Tá? Se ela é a trajetória correta, e eu fizer uma variação infinitesimal em torno dessa trajetória, ou seja, né, eu vou do ponto 1 ao ponto 2 por uma trajetória que difere da trajetória correta, né, por uma quantidade infinitesimal. Certo? Eu posso ir por aqui, ou eu posso criar uma outra trajetória aqui, ó, mas que ela difere infinitesimalmente. Tá? Se isso aqui acontecer, né, se eu fizer isso aqui, essas variações infinitesimais, e aquela integral, certo, não sofrer variação no valor dela, certo, eu digo que ela é uma integral estacionária. Certo? Então, nesse sentido, ó, a integral estacionária ela pode ser um mínimo, um máximo ou nenhum dos dois. Tá? Mas, né, aqui nos problemas que a gente trabalha, né, normalmente nós estamos procurando mínimos. Né? As nossas integrais elas serão estacionárias, mas elas representam mínimos. Tá? Nós vemos isso nos dois casos, né? Da trajetória que tem a menor distância entre dois pontos e na trajetória da luz, né? Entre dois pontos, num plano. Tá? Então, o que é que nós precisamos? Né? Nós precisamos desenvolver, né, uma ferramenta matemática, né, para tratar isso. Né? Como é que nós vamos chegar nessa? Nós chegamos nessa integral aqui. Cadê? Chegamos aqui na integral, né? E tudo bem, qual é a solução disso aqui? Né? Eu quero uma função y desconhecida, né? Tal que essa integral aqui seja o mínimo, né? Ou agora, como a gente está falando, tal que ela seja estacionária. Tá? Então, como é que a gente vai atacar isso? Né? Então, a formulação desse problema, né, em termos matemáticos formais, né, está dentro do terreno, né, do que a gente chama de cálculo das variações ou cálculo variacional. Tá? E aí os métodos, né, que a gente utiliza aqui, a gente chama de métodos variacionais. Tá? E aí, então, dessa forma, né, chamando de métodos variacionais, toda vez que a gente conseguir formular um princípio físico, certo? Em termos, né, dos métodos variacionais, a gente vai chamar esse princípio de um princípio variacional. Né? Então, o princípio de Fermat é um princípio variacional. Então, e aí, então, vão aparecer esses princípios variacionais, né, como no eletromagnetismo, na mecânica, na ótica, né, está aqui o princípio variacional, né?
que é o princípio de Fermat, e a importância deles é essa que eu já comentei, né? Que a partir de um princípio, né, você deduz as leis, né? Ou seja, o princípio ele é mais fundamental que as leis. Né? Você pode ter as leis de forma empírica, né? De observação, né? De experimentos, tudo mais, você pode construir as leis, né? Mas o fundamento, né, da lei é o princípio, né? É o princípio variacional. Certo? E a partir das leis, você desenvolve, né, todo o restante. Né? Então, no caso da ótica, né, do princípio de Fermat, o princípio de Fermat é o tempo mínimo. Né? Certo? Então, a partir dessa ideia aqui do tempo mínimo, a gente escreve as leis. Né? Quais são as leis? Reflexão e refração, né, da luz. E a partir dessas duas leis aqui, a gente tem toda a ótica, né, geométrica, né? Certo? Então, a partir dessa ideia aqui, né, de dizer que a trajetória que a luz segue é tal que o tempo é mínimo, né, a gente termina construindo toda a ótica geométrica, certo? Então, por isso, os princípios, né, são extremamente sintetizadores, né, e, de certa forma, também unificadores das teorias físicas. Pronto, e terminamos aqui, né? Eu acho que essa aqui era a parte que tinha... Acho que essa era a parte que tinha sido perdida, né? Aqui falando do meu Ubuntu, né? Então, esse material tá lá, né? Vocês já viram na sala lá do... Professor, Oi? alô, alô? Oi? É porque eu queria tirar uma dúvida com o senhor, Sim. porque eu estou adiantando aqui o conteúdo. Aí, por exemplo, essa função da Lagrangiana aí, ela serve para força não conservativa também? Serve, serve. Só a Ah, gente vai só fazer uma pequena adequação na equação, né? pois então, isso eu posso levar isso para mim, que eu posso escrever toda a vida em coordenada cilíndrica, em esférica, para facilitar, toda a vida vai ficar mais simples assim? Não, a escolha você, porque assim, a equação você escreve de forma genérica e, e aí para cada problema você escolhe qual é o melhor sistema de coordenadas. Né? Pode ser cilíndrica, pode ser esférica, pode ser qualquer outra coisa que a gente nem pensou como sendo, né, um sistema de coordenadas dessa forma, né? Enfim, é muito variável, né? Por isso que elas são importantes, né, para trabalhar e são melhores, assim, desse ponto de vista, são melhores que a formulação do Newton, porque você não fica preocupado, né, em qual sistema de coordenadas você vai trabalhar, a equação é sempre a mesma. No caso de se for conservativo, toda vida que for conservativo e eu botar as esféricas, ela vai diminuir o número de coordenadas para mim? Ou não posso levar como. Não necessariamente tem que ser esférica. Pode ser conservativa e pode ser coordenada cartesiana. Beleza. Você pode inclusive escrever a equação, né, de Lagrange e quando for aplicar no problema, você perceber que o melhor sistema de coordenadas é o sistema cartesiano. E aí você volta para o sistema cartesiano
Né? Então, assim, a percepção de qual é o melhor sistema de coordenadas, isso depende do problema específico. Né? Não dá para determinar logo assim de início que o melhor sistema é o esférico ou o cilíndrico, né? Ou Beleza. polar, ou parabólico, né? Ou qualquer outro sistema hiperbólico. Né? Isso vai Tá, ok. depender muito do problema em si. Obrigado. Deixa eu ver aqui, que a pessoal está. Na física clássica, somente tem a lagrangiana e a newtoniana. Em termos de formulação, não. Tem a hamiltoniana, né? Que também é muito importante, mas que vai na sequência, né? Também, para estudar a formulação hamiltoniana, precisa estudar a formulação lagrangiana. E a hamiltoniana é a formulação base para a formulação da mecânica quântica, né? A mecânica quântica é formulada via formulação hamiltoniana. Né? Como a gente trabalha, né? É dessa forma. Mas além dessas, tem mais uma ou não? E tem outras coisas que são ditas não canônicas, né? Tem uma que tem um professor da Unicamp, deixa eu não me recordo se é Unicamp ou é Federal de São Carlos. Mas, o nome, eu sei que o nome dele é André Koch. Ele, ele trabalha muito com uma formulação que chama mecânica relacional. É uma formulação alternativa, mas não é canônica, né, essa formulação. Aí tem outras coisas, né? Tem formulação de Bohm, tem uma série de outras formulações. Mais dúvida? Deixa eu ver, não, não. Bom, estão perguntando aqui pelo meu rascunho. Eu acho que eu não, deixa eu ver se eu não salvei aqui o rascunho. Tem alguns rabiscos nele. Deixa eu tentar salvar aqui. Vou botar logo aqui. Rascunho. Pronto, eu vou colocar lá no outro, né? Lá no grupo, certo? Os rabiscos que eu fiz. Mas não tem tudo, porque quando caiu, não ficou salvo. Mas eu rabisquei outras na outra parte, né? Sim, perguntaram aqui o seguinte. Sim, a gente está ficando toda quarta, né? Só que antes da próxima quarta, eu vou colocar mais a outra nota de aula para poder adiantar, né? Porque para a gente poder terminar essa parte, né, do cálculo variacional e entrar logo nas equações de Lagrange. Então, vou adiantar, né, esse material também antes da próxima quarta. Tá? Então, deixa eu ver aqui.
Pronto, eu botei aqui o rascunho. Certo? Pronto, né? Vitória, cadê a Vitória? Saiu? Saiu, eu acho que ela, mas eu acho que não veio, né? Porque o Maírton ia. Aí, cadê o Maírton? Opa, professor. O Maicon, ele sumiu, ele tentou entrar 9 horas, mas o senhor tinha caído, aí eu avisei pra ele, e aí acabou que ele não respondeu mais. Ele viu Não que voltou. o senhor achou que o senhor não ia voltar. Ih, será que ele caiu também? Ele dormiu, né? Mas eu acho que era mais aquele documento que eu enviei para você, para saber se olhou e tal, para saber o que o senhor acha em relação Certo, ao GEPAC. certo. Eu li, sim, o documento, né? Agora, é, falta só ver, né? Como é que vai ser, quem vai desempenhar aquelas funções ali, né? Tudo, né? Uhum. Pois eu amanhã de manhã eu falo com ele e aviso que o senhor já deu uma olhada, né? E Certo, vejo como ele quer organizar também. E aí eu também te dou um retorno sobre isso. pronto. Está certo, então. Era só isso mesmo. Então, tchau, professor. Pois então tá certo. Boa noite, então, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Boa noite, professor.